choro de um bebê pode ser alto até que ponto? Alto a ponto de rasgar o silêncio de uma mansão coberta de ouro, alto a ponto de fazer um homem que manda em milhares tremer como se não tivesse nada. Naquela noite, na mansão mais luxuosa da cidade, Léo, um recém-nascido de apenas 2 meses, chorou sem parar por 4 horas. Chorou até ficar roxo. Chorou até a voz falhar. Era como se cada respiração pequena implorasse socorro ao mundo inteiro. E Roberto, o pai, um bilionário acostumado a dar ordens, a controlar reuniões, a dobrar destinos com uma assinatura, estava totalmente impotente. O suor escorria quando ele segurava a mamadeira. A voz dele quebrou, tomada por raiva e desespero, como se o próprio dinheiro estivesse rindo dele. Dinheiro compra a vida. Poder acalma uma alma em pânico. O médico baixou a cabeça. As enfermeiras se atrapalhavam. Os aparelhos mais modernos pareciam inúteis diante daquele choro. E foi exatamente quando tudo parecia desabar que uma mulher pobre entrou. Yulia. Ela tinha vindo apenas pedir trabalho de limpeza. Não trazia título, não trazia sobrenome importante, não trazia nada além de uma bolsa velha, mãos nuas e o instinto de uma mãe que tinha acabado de perder o filho. Sem pedir licença, ela se aproximou, abraçou o bebê contra o peito e começou a cantarolar um samba lento, sem letra, só ritmo, como um coração. E o impossível aconteceu. Léo parou de chorar. Os olhos úmidos se abriram e, de um jeito cruelmente calmo, ele ficou em paz, como se o amor mais simples fosse um insulto para aquele mundo de mármore, joias e controle. Existem coisas que não se compram, só se escolhem. E um coração congelado pode derreter só com o calor de um bebê? Se você quer saber o que acontece depois desse choro, desse pai e dessa mulher, fica comigo nessa história. E se inscreve no canal em silêncio, do jeito que um milagre costuma começar. Mas o choro não terminou ali. Ao contrário, ele voltou mais forte, mais afiado, como se aquele corpinho frágil estivesse enfrentando um mundo grande demais. As mãozinhas de Léo se fecharam em espasmos. O rosto ficou vermelho, depois arroxeado. A respiração vinha em cortes, falhando, assustando as enfermeiras. E Roberto, no meio daquele quarto enorme, com lustres refletindo no mármore gelado, se sentiu encurralado, sem saída, sem poder, sem solução. O médico-chefe balançou a cabeça e falou baixo, pesado. Era cólica intensa, o sistema digestivo ainda imaturo. E pior, Léo tinha nascido sem o contato pele com pele da mãe, porque a mãe morrera na mesa de cirurgia. A frase entrou em Roberto como uma lâmina. Ele virou o rosto, apertou os punhos, porque ele não se permitia lembrar, não se permitia ver a esposa imóvel sob as luzes do hospital, não se permitia aceitar que aquele bebê tinha chegado ao mundo em sangue e lágrimas. Só que memória não pede permissão. Ela aparece justamente quando a gente está mais fraco. Uma enfermeira jovem tentou enfiar a mamadeira na boca de Léo, apressada, pressionada, e o choro virou um grito seco, dolorido, rouco. Roberto gritou para parar. A ordem ecoou pela sala, mas ninguém sabia o que fazer depois. Foi nesse caos que a porta se abriu de novo. Júlia entrou com os olhos baixos, segurando forte a bolsa de pano. Ela tinha sido chamada só porque faltava gente. Ninguém estava prestando atenção nela. Mas ao ver o bebê sendo segurado à força, a boquinha aberta num choro involuntário, alguma coisa dentro dela quebrou. Ela não pensou, não pediu permissão. Ela correu e tomou o bebê dos braços da enfermeira. O quarto morreu por um segundo perigoso. "O que você pensa que está fazendo?" Alguém gritou. Júlia nem ouviu, ou ouviu e não se importou. Ela encostou Léo no peito, o abraço tremendo, mas firme. A pele dela quente tocando o corpinho gelado do bebê. E então ela voltou a cantarolar aquele samba lento, sem palavras, um som grave que parecia sair do coração. E, quase de imediato,
A coisa mais estranha aconteceu. O choro diminuiu mais e parou. A mansão inteira pareceu prender a respiração. Léo soluçou uma vez. Os lábios tremeram, depois relaxou. Os olhos cheios de lágrimas abriram e ficaram presos no rosto de Júlia. E naquele instante, um sorriso mínimo, fraco, quase invisível, apareceu no rostinho dele. Roberto sentiu o peito apertar, como se algo dentro dele fosse esmagado. Ninguém dizia nada. O médico estava imóvel. A enfermeira deixou os braços caírem. Roberto deu um passo e parou, com medo de que um simples suspiro destruísse o milagre. Ele nunca tinha visto o filho tão tranquilo, nunca tinha visto a vida tão frágil. Escolher ficar. Júlia não chorava alto, mas as lágrimas desciam silenciosas e pingavam no cabelo fino de Léo. Ela sussurrou algo que ninguém entendeu, talvez palavras que ela não conseguiu dizer ao bebê que perdeu, talvez um pedido de perdão, talvez uma promessa tardia. Roberto observou e pela primeira vez na vida se sentiu desnecessário dentro da própria casa. Minutos depois, o médico conseguiu falar, recomendou observação, mas Roberto mal ouviu. Ele só olhava Júlia, o jeito como ela ajustava o abraço, o jeito como Léo respirava. E uma pergunta fria ecoou na mente dele. Como uma mulher sem nome e sem dinheiro fez o que o meu poder não conseguiu? Quando Júlia se sentou com Léo no sofá, como se tivesse feito aquilo a vida inteira, Roberto mandou todos saírem. A porta fechou. E ficaram 3 pessoas numa sala grande demais, silenciosa demais. Ele se aproximou, a voz rouca, perguntou o nome dela, perguntou o que ela tinha feito. E Júlia respondeu simples, como verdade. Criança não se acalma com força. Criança precisa ser ouvida, precisa de calor, precisa sentir que foi escolhida para continuar viva. Roberto ficou quieto por um longo tempo. Do lado de fora, a chuva começou a cair, pesada, batendo no vidro como um coração descompassado. E então ele disse uma frase curta, fria, mas os olhos dele estavam diferentes. Eu quero você aqui, dia e noite, sem limite de salário. Fez uma pausa, mas com uma condição. Você não tem o direito de amar esse bebê. Júlia ergueu o olhar. Ele tremeu por um segundo e depois ela baixou os olhos para Léo. As mãozinhas do bebê seguravam a barra da roupa dela, apertado, como se soubessem de tudo. E dentro dela, Júlia entendeu. Existem coisas que nem dinheiro nem ordem controlam. Roberto achou que, quando o choro parou, a noite terminaria. Ele estava errado. A mansão ficou em silêncio, mas não era paz. Era um silêncio frágil, assustador, como se qualquer piscar pudesse desfazer o milagre. Léo dormia no colo de Júlia. A respiração era tão leve que Roberto se aproximava toda hora para checar, com medo de perder o filho de novo, mesmo com ele ali. Depois da frase fria de Roberto, aquela condição dita como se fosse cláusula de contrato, proibindo qualquer amor, o quarto afundou num silêncio pesado. Só o som da respiração miúda de Léo, dormindo no colo de Júlia, continuou existindo, como se o bebê não soubesse que a paz dele acabava de ser colocada na balança do dinheiro e do poder. Roberto ficou parado por mais alguns segundos, olhando a cena com um misto de alerta e confusão, e então virou o rosto. Chamou o mordomo e ordenou que preparassem um quarto para Júlia, perto do quarto do bebê, confortável, silencioso, mas separado o bastante para continuar sob controle. A noite caiu rápido naquela mansão onde as luzes nunca se apagavam, mas o calor humano parecia sempre faltar. Júlia colocou Léo no berço branco, impecável, com cuidado de quem sabe que um segundo errado pode quebrar um milagre. Sentou ao lado e não tirou os olhos dele. Escutou cada ruído mínimo, cada pausa na respiração, cada mexida, porque com o recém-nascido, a inquietação chega antes do choro, e quem ama de verdade aprende a ouvir o que ninguém ouve. E foi exatamente assim. Menos de uma hora depois,
Léo começou a se mexer. As sobrancelhas fininhas se fecharam, a boquinha apertou e tremeu. Saiu um som baixinho, quase nada. Um pedido que só alguém atento reconheceria. Júlia não esperou piorar. Pegou o bebê no colo, encostou no peito, a mão nas costas fazendo um ritmo constante, como se estivesse ensinando o corpo dele a lembrar: você está seguro. Mas a aflição não passava. Então, Júlia fez o gesto mais simples e mais essencial que existe no instinto de uma mãe. Alimentou o bebê, sem pressa, sem espetáculo, sem vaidade. Apenas o necessário para calar a fome e a confusão que cresciam dentro daquele corpinho frágil. O que existia ali não era proibição nem regra, era sobrevivência, era vida procurando vida. Léo foi soltando a tensão aos poucos. Os dedinhos se agarraram ao tecido da roupa de Júlia, como se aquilo fosse a única âncora do mundo. A respiração ficou mais certa, mais profunda. E de novo a paz voltou tão rápido que dava medo acreditar. Júlia fechou os olhos por um segundo e sentiu o coração do bebê batendo perto do dela. Naquele instante, a dor de ter perdido um filho, uma dor que ela fingia estar dormindo, deu uma fisgada silenciosa. Mas ela não deixou a tristeza derrubar o corpo. Não podia. Léo precisava que ela ficasse de pé. Precisava que ela estivesse inteira. Em outra parte da mansão, Roberto não dormia. Sentado diante das câmeras de segurança, ele começou dizendo a si mesmo que era só checagem, só garantia, só controle. Mas os olhos dele ficaram presos na imagem de Júlia com Léo nos braços, na luz baixa do quarto, nos movimentos lentos e precisos. Ele viu o filho se acalmar em minutos, enquanto antes médicos e aparelhos tinham falhado, e aquela sensação ruim no peito dele deixou de ser raiva. Virou outra coisa. Uma inveja silenciosa, funda, perigosa. Roberto se lembrou da primeira vez que tentou segurar o filho. As mãos rígidas, suor escorrendo, medo de derrubar o bebê maior do que o medo de perder milhões numa decisão errada. Ele recuou, entregou para uma enfermeira e chamou aquilo de segurança. Mas naquela noite, olhando a tela fria, ele percebeu: existem riscos que ninguém evita se quiser manter alguém vivo. Quase de manhã, Léo se mexeu de novo, uma inquietação mais leve, mais insistente. Júlia nem esperou o choro. Pegou o bebê de novo, repetiu o ritual como quem repete uma oração. Alimentou, embalou. Caminhou pelo quarto em passos pequenos, constantes, como se o chão fosse frágil demais para a pressa. Roberto olhou o relógio, olhou a imagem. E pela primeira vez em muitos anos, sentiu que o tempo não obedecia a ele. O tempo obedecia à respiração de um recém-nascido. Quando a primeira luz do amanhecer tocou a janela, Júlia se deixou cair no sofá, exausta, com Léo ainda nos braços, alimentado e tranquilo. Ela não tinha forças para colocá-lo no berço, e no fundo, nem queria. Então, permitiu que o corpo pendesse, a cabeça encostasse no encosto e adormeceu num estado meio acordado, meio sonhando, mas com a mão ainda protegendo aquele pequeno mundo. Roberto entrou no quarto sem que ninguém percebesse. Parou na porta, e a imagem o segurou ali por muito tempo. Júlia dormindo, o rosto pálido de cansaço, mas os braços apertando Léo com uma firmeza que parecia promessa. Como se, mesmo no sono, ela se recusasse a soltar. Ele se aproximou devagar e colocou um cobertor leve sobre ela. Um gesto simples, quase automático, e ainda assim, tão cuidadoso, que nem ele percebeu a delicadeza escondida dentro do próprio movimento. Na mesma hora, Léo se mexeu e soltou um som pequeno, aquele sinal de insegurança. Júlia não despertou por completo, mas o corpo dela respondeu antes da mente. Ajustou o bebê contra o peito, acalmou com mais alguns minutos daquele contato essencial, e Léo voltou a ficar quieto. Roberto virou o rosto. O coração dele bateu forte demais, porque naquele instante curto, ele encostou numa coisa que a vida inteira de negócios nunca tocou. Algo sagrado, silencioso,
indomável. A sensação de que, ali, não era dinheiro que sustentava a vida, era presença. E então a pergunta veio pesada, inevitável. Se todas as noites fossem assim, ele ainda conseguiria manter a distância que decretou? Uma pessoa pode ser apenas funcionária quando ele próprio já está começando a depender da existência dela para o filho respirar em paz? E se Léo só se sente seguro nos braços de Júlia, o que aconteceria no dia em que Roberto, por orgulho ou por ordem, exigisse que ela fosse embora? Talvez aquela noite em claro fosse só o começo. Talvez aquela paz frágil estivesse abrindo uma porta para um segredo que ninguém naquela mansão estava pronto para encarar. E quando o sol nascesse por completo, as regras frias de Roberto continuariam firmes ou iam desmoronar diante de um instinto de mãe que ninguém controla. Porque, naquela madrugada, Roberto percebeu uma coisa que o apavorou: o choro de Léo obedece a Júlia, não a ele. E se a distância que ele exige for exatamente o que coloca o bebê em risco, quem é Júlia, de verdade, para que o corpo do filho dele reconheça esse colo como casa? E quando a mãe de Roberto descobrir o que aconteceu naquela noite, quem ela vai expulsar primeiro? Júlia ou a verdade? A manhã chegou lenta, como se a mansão tivesse medo de acordar alguém depois de uma noite tão frágil. Roberto ficou na janela, vendo o sol pálido atravessar as árvores, ainda com a imagem de Júlia dormindo com Léo nos braços, queimando na cabeça. Léo acordou cedo, não com um grito, mas com sons pequenos, cuidadosos, como se testasse se ainda estava no colo certo. Júlia acordou na hora, sussurrou para ele, e só de ouvir a voz dela, Léo se acalmou. Roberto assistia de perto e entendeu algo assustador. Seu filho não precisava só de cuidados. Ele precisava de um cheiro específico, um ritmo de coração específico, para se sentir seguro. O café da manhã foi silencioso. Roberto sentado diante de Júlia, mas os olhos presos em Léo, encaixado no colo dela. Ele notou tudo. O jeito como Júlia virava o corpo para proteger o bebê da luz, a mão pousando nas costas de Léo sempre que ele se mexia, e o cheiro suave da pele dela, um cheiro que nenhum perfume caro comprava. Uma sensação ruim subiu em Roberto, não sabia se era impotência ou ciúme. E então ele decidiu tentar pegar o filho no colo. A ideia veio abrupta, como ordem para si mesmo. Roberto se levantou, aproximou as mãos com hesitação rara. Júlia ergueu os olhos, surpresa, e assentiu. Com cuidado, colocou Léo nos braços dele. O corpo de Roberto ficou rígido. Léo era mais leve do que ele imaginava, frágil demais. Roberto teve medo de apertar. Léo se mexeu. O rosto fez uma careta, e o choro saiu rápido, urgente. Roberto travou. O suor voltou na nuca. Aquele choro não era alto, mas era suficiente para jogar ele de volta na impotência. Júlia se aproximou, mas não arrancou o bebê dele. Ela colocou a mão sobre a mão de Roberto e falou baixo, lento, guiando. Abaixa os braços. Encosta no peito, pele com pele, como eu faço. A distância entre os dois diminuiu. Roberto sentiu a respiração de Júlia perto, sentiu a mão dela ajustando a dele e, mesmo tenso, ele obedeceu. O choro de Léo diminuiu. A cabeça encostou no peito do pai. A respiração ainda acelerada, mas não mais em pânico. Roberto baixou o rosto e pela primeira vez sentiu o cheiro do filho. Cheiro de leite, cheiro de pele. E o coração dele bateu fora do ritmo. Júlia não saiu. Ela ficou ali, colada, como apoio silencioso. Roberto percebeu que sem ela, ele teria desistido. Um pensamento quente e perigoso atravessou. Seu filho só ficava bem quando os dois estavam ali. Isso o irritou, porque quebrava a ilusão de que ele controlava tudo sozinho. Os dias seguintes criaram um novo ritmo. Léo se apegou mais a Júlia.
Quando ela saía do quarto, mesmo por minutos, o bebê ficava inquieto. Roberto via e sentia o conflito. Alívio, porque o filho estava bem, e amargura por ser empurrado para a margem. Ele tentava, aprendia a segurar, a acalmar, mas o resultado era sempre parecido. Léo só se acalmava de verdade quando ouvia a voz de Júlia, quando sentia aquele cheiro. O ciúme em Roberto cresceu, silencioso, constante. Ele se perguntava por que o filho escolhia uma mulher pobre e sem nome, em vez do próprio pai. Júlia percebia, mas não falava. Só orientava Roberto com cuidado, passo a passo, como se tivesse medo de ferir o orgulho daquele homem poderoso. Naquela tarde, com o sol atravessando o vidro em diagonal, Júlia ensinava Roberto a deitar Léo no berço, sem assustá-lo. A mão dela sobre a mão dele, devagar, firme. Roberto olhou para baixo. O bebê dormia. A mãozinha ainda segurava um pedaço da roupa de Júlia. E Roberto sentiu medo. Medo de que, se um dia Júlia fosse embora, Léo voltaria ao mesmo choro desesperado da primeira noite. E foi então que passos soaram no corredor. Passos sem pressa, sem hesitação, passos de autoridade. Roberto virou o rosto e o corpo dele endureceu ao ver quem acabava de entrar. A mãe dele tinha voltado, mais cedo do que o previsto. O olhar gelado varreu o quarto. Parou em Júlia, parou em Léo dormindo em paz. Ela deu um passo à frente, a voz afiada como faca. "O que você está fazendo com o meu neto?" E antes que alguém respondesse, ela arrancou Léo dos braços de Roberto, os olhos desconfiados cravados em Júlia. "Some daqui! Quem você pensa que é?" O desprezo pingava. "Quem te deu permissão para tocar no sangue da minha família?" O quarto congelou. Júlia recuou um passo, o coração apertado. Roberto ficou entre as duas mulheres, e pela primeira vez na vida não sabia de que lado ficar. E agora? Roberto vai escolher o poder e o sangue, ou a paz frágil que o filho finalmente encontrou? Júlia vai conseguir ficar quando o ódio já está claro? E quando o cheiro de mãe for arrancado de Léo, o choro dele vai voltar? Alto o suficiente para destruir tudo? A atmosfera no quarto ficou densa no exato instante em que a mãe de Roberto apareceu, como se todo o calor que existiu por alguns minutos tivesse sido sugado em um único olhar. Léo continuava dormindo, sem saber que o abraço protetor e familiar tinha sido arrancado. Júlia ficou parada num canto, as duas mãos entrelaçadas com força para impedir que tremessem. Roberto assistiu àquilo sem conseguir falar, porque, naquele segundo, ele entendeu. O poder dentro daquela casa não era só dele. A mãe deu ordens rápidas, limpas, sem desperdício de palavras. Ligações foram feitas. Em menos de uma hora, enfermeiras profissionais entraram em fila, trazendo equipamentos, cronogramas, tabelas, gráficos. O quarto de Léo virou uma ala de cuidados estéril, onde tudo era medido em minutos, mililitros e números. E Júlia foi empurrada para longe não com gritos, mas com uma indiferença gelada, ainda mais cruel. Roberto tentou argumentar. Léo precisava de estabilidade, precisava de alguém familiar. A mãe o cortou de imediato, a voz afiada. Ela não permitiria que uma criança com o sangue da família dependesse das emoções de uma empregada. Ela acreditava em ciência, disciplina, dinheiro, e acreditava que, se fosse caro o suficiente e profissional o suficiente, qualquer problema poderia ser controlado. Léo foi colocado no berço, separado do colo de Júlia. Pela primeira vez em muitos dias, o bebê chorou de novo, não com fúria, mas com confusão, como se não entendesse por que o mundo conhecido tinha simplesmente desaparecido. Uma enfermeira anotava tudo. Outra preparava a mamadeira. Movimentos precisos demais, frios demais. Júlia ficou do lado de fora, o coração apertado como se alguém o esmagasse. E mesmo assim, ela não tinha permissão para dar um passo.
À tarde, arrastou um silêncio tenso. Léo recusou o leite, chorou em intervalos, depois apagou de exaustão. As enfermeiras trocaram olhares, tentando manter o controle. A mãe de Roberto observava como quem supervisiona um procedimento sem mudar a expressão certa de que, com persistência, o bebê seria obrigado a se adaptar. Roberto encarou o filho e sentiu o caos crescer por dentro. Ele era um homem de decisões rápidas, mas nunca uma escolha pesou tanto. No fim do dia, Léo começou a ter febre, não alta, mas insistente. O choro foi ficando fraco, virando um som rouco, quebrado, que fez Júlia perder o chão por dentro. Ela deu um passo à frente, foi barrada na hora. A mãe de Roberto olhou para ela com desprezo e disse que Júlia estava atrapalhando o tratamento. Júlia mordeu o lábio até sentir gosto de sangue e recuou, porque sabia, se enfrentasse, seria expulsa para sempre. A noite caiu. A mansão brilhava de luzes, mas o quarto de Léo carregava uma sombra pesada. O bebê não dormia profundo, o corpo quente, a respiração rápida. As enfermeiras se revezavam sempre no cronograma, sempre anotando, mas nenhuma delas tinha coragem de encarar os olhos perdidos de Léo quando ele despertava no meio da madrugada. Roberto ficou no corredor, os punhos fechados, e pela primeira vez na vida se sentiu um estrangeiro dentro da própria família. Júlia não saiu da mansão. Ela se encolheu no quartinho dos funcionários, ouvindo cada som que vazava do andar de cima. Cada chorinho fraco de Léo era uma faca. Ela se perguntou se estava sendo egoísta por desejar voltar àquele colo, ou se era ela mesma quem tinha bagunçado tudo. Perto da meia-noite, o alarme médico tocou. A febre subiu. Chamaram o médico, ajustaram remédios, fizeram medições, mas o rosto dele continuava tenso. Ele disse que não era só fisiológico, o bebê estava entrando num estado de estresse prolongado. A mãe de Roberto não aceitou. Para ela, aquilo era fraqueza, algo que se corrigia com firmeza. Roberto não aguentou mais. Ele entrou no quarto, viu o filho cercado de máquinas frias e pela primeira vez percebeu o quanto Léo era pequeno. Pequeno demais. Vulnerável demais. E então, a lembrança do colo de Júlia veio como um golpe, a paz rara que existia quando ela estava ali. A ideia o confundiu, mas o medo foi maior. Medo de perder o filho. Quase de manhã, piorou. Léo suava, chorava fraco, o rostinho contraído. O médico disse que precisava monitorar de perto. A mãe de Roberto continuou proibindo Júlia de se aproximar. Mas quando o corredor ficou vazio, quando só restavam máquinas e o coração descompassado dele mesmo, Roberto viu Júlia no fim do corredor, um olhar de súplica, sem ousar avançar. Ele foi até ela. E a voz dele desceu para um tom que jamais existia num bilionário mandão. Não era ordem, era pedido. Por favor, salva o meu filho. Júlia ergueu o rosto. As lágrimas transbordaram, e naquele instante, a distância entre patrão e empregada, entre rico e pobre, desapareceu por completo. Roberto ficou parado, a súplica suspensa no ar, frágil a ponto de ele mesmo temer que, se Júlia não tivesse ouvido, ele jamais teria coragem de repetir. Júlia hesitou por alguns segundos, como se brigasse consigo mesma, e então assentiu, quase imperceptível. Não respondeu com palavras. Mas só aquele gesto foi suficiente para fazer o coração de Roberto bater mais forte, alívio e pavor. Porque ele sabia que estava cruzando uma linha que sua mãe nunca aceitaria. Eles entraram no quarto de Léo quando o relógio já tinha passado da meia-noite. A luz estava mais suave. As enfermeiras tinham saído por ordem de Roberto, deixando um silêncio assustador. Léo estava ali, quente, respirando rápido, o rosto pequeno franzido num sono instável. Júlia se aproximou devagar, como se tivesse medo de quebrar a cena.
E no instante em que a mão dela tocou o peito do bebê, Léo se mexeu e o gemido fraco amansou, como se reconhecer aquela presença já fosse uma âncora. Roberto ficou atrás, sem ousar chegar perto. Observou com um sentimento contraditório, gratidão e dor juntas. Júlia pegou Léo no colo, apertou contra o corpo e embalou com uma voz baixa e constante. Em poucos minutos, a respiração do bebê estabilizou, o choro enfraqueceu e cessou. Outro milagre. Silencioso, claro demais para ser coincidência. Quando Léo dormiu profundo, Júlia o colocou no berço e começou a trocar a roupa do bebê com uma naturalidade de quem fez aquilo a vida inteira. Roberto virou o rosto por instinto, mas um movimento fez ele parar. A luz revelou, na barriga de Júlia, uma cicatriz longa, ainda rosada, ainda recente, sem ter curado direito. Roberto congelou. Aquela cicatriz era inconfundível. Você acabou de ter filho? A voz dele saiu rouca, sem a frieza de sempre. Júlia travou, e naquele segundo todas as defesas dela ruíram. Ela puxou a blusa para baixo, baixou a cabeça, os ombros tremendo. Não respondeu de imediato, como se cada palavra fosse pesada o bastante para esmagá-la. Depois de um tempo longo demais, Júlia finalmente falou pequena, quebrada. Disse que tinha dado à luz há pouco tempo. Um menino, pequeno como Léo. Mas o filho dela não nasceu num hospital luxuoso, nem com os melhores médicos. Nasceu num pronto-socorro lotado, no meio de promessas vazias. Ela não tinha dinheiro, e quando a complicação veio, já era tarde. O bebê morreu nos braços dela. E ela ficou com aquela cicatriz como lembrança eterna. Roberto ficou sem reação. Ele já tinha visto morte, já tinha assinado contratos milionários, mas nunca tinha encarado uma dor tão crua, tão nua. Júlia limpou as lágrimas e tentou manter a voz firme. Disse que, quando viu Léo, quando ouviu aquele choro, ela não conseguiu virar as costas. Não por dinheiro, não por trabalho, mas porque ela não suportaria a ideia de que outra criança partisse por falta de calor. E então ela disse o que mais atravessou Roberto. Ela via Léo como filho, não para substituir o que perdeu, mas para se redimir. Como se, salvando outra vida, pudesse finalmente perdoar a si mesma por ter sido impotente diante do próprio bebê. As palavras não eram melodramáticas, não eram gritadas, mas cada frase acertava Roberto em cheio, sem chance de desviar. Roberto se sentou, as mãos entrelaçadas, e a sensação antiga, eu pago e resolvo, virou pó. Ele não podia comprar de volta o filho de Júlia. Não podia apagar a cicatriz na barriga dela. E pela primeira vez, ele entendeu. Há coisas que poder nenhum conserta. Ele perguntou baixinho por que ela ainda ficava ali, mesmo humilhada, mesmo desprezada. Júlia olhou para Léo, depois olhou para ele e disse que aquele bebê precisava ser escolhido, todos os dias, todas as horas. Não com contrato, mas com presença. Do lado de fora, passos ecoaram no corredor. Roberto se levantou rápido. Júlia tocou a mão dele, pedindo calma. A mãe ainda não tinha aparecido, mas a presença dela era um teto pesado sobre o quarto. Roberto entendeu. Se aquela verdade surgisse de outro jeito, Júlia não teria chance de ficar. Ele entregou a ela o próprio casaco, num gesto silencioso, para cobrir a cicatriz. Quando Júlia saiu, Roberto ficou sozinho com Léo. Observou o rosto do filho, finalmente sereno, e uma pergunta impossível de ignorar tomou conta. Se Júlia escolhia Léo para se redimir, então ele, o pai biológico, tinha feito o que além de mandar e pagar? E se aquela cicatriz era só dor ou escondia algo maior? A partir daquela noite a mansão mudou mesmo que ninguém admitisse. Roberto já não chamava Júlia com a mesma voz seca de comando, e Júlia não desviava o olhar dele sempre que dividiam o mesmo espaço. Entre os dois, nasceu um silêncio diferente. Não de tensão, mas de peso.
como se carregassem coisas que ainda não sabiam nomear. Léo foi melhorando aos poucos. A febre cedeu, o sono ficou mais profundo, e quando acordava, ele não chorava de imediato, apenas procurava com os olhos, como se conferisse se o cheiro familiar ainda existia. Júlia era sempre a primeira a responder. Ela pegava o bebê, sussurrava coisas que ninguém ouvia, e Roberto, na porta, percebia. Toda vez, o quarto parecia mais quente. Roberto começou a fazer coisas que nunca tinha imaginado. Pediu ao chefe refeições especiais para Júlia, nutritivas, sem ostentação, mas cuidadosas. Deixou vitaminas e remédios sobre a mesa, sem explicar. Só disse que era necessário. Júlia notou a mudança, mas não perguntou. Aceitou em silêncio porque entendeu. Era a única forma que Roberto conhecia de se importar. As tardes ficaram estranhamente tranquilas. Roberto passou a participar dos cuidados com Léo, não por obrigação, mas porque queria. Júlia ensinou a dar banho no bebê, passo a passo. Roberto era desajeitado, espirrava água no chão, e mesmo assim, Léo não chorou. Pelo contrário, soltou sons pequenos, quase um riso. Roberto ficou paralisado ao ver o filho reagir a ele com conforto pela primeira vez. E o peito dele apertou com uma alegria desconhecida. Eles viram Léo virar de lado pela primeira vez. Não houve gritos de comemoração, só os dois de pé, tão perto um do outro, como se qualquer excesso quebrasse o momento. Júlia, sem perceber, segurou a mão de Roberto. Assustou-se e tentou soltar, mas ele não deixou. O toque foi leve, quase nada, e ainda assim os dois sentiram. A antiga linha entre eles estava ficando borrada. Naquela noite, Júlia arrumava o escritório de Roberto quando encontrou uma roupa antiga dobrada na última gaveta. Não era dele. O tecido era macio, gasto nos punhos, e tinha um cheiro diferente, suave, familiar, de um jeito inquietante. Júlia pegou para guardar de volta, mas um caderno fino escorregou de dentro. Era o diário da esposa falecida de Roberto. Júlia hesitou por muito tempo. Abriu não por curiosidade, mas por um pressentimento ruim. As primeiras páginas eram ternas. A espera do bebê, o medo depois que o médico disse que ela dificilmente engravidaria. Júlia virou páginas e o coração acelerou quando a escrita ficou mais apressada, mais desesperada. Na última página, com a letra tremida, como se tivesse sido escrita com urgência, havia uma frase que fez Júlia perder o ar. Se eu não estiver mais aqui, procure a doadora de óvulos para o nosso filho. O nome dela é Júlia. Eu acredito que só ela pode salvar o Léo. A mão de Júlia tremeu. Ela leu e releu o nome, como se o papel estivesse mentindo. As peças dentro dela começaram a se mover. Ela se lembrou de anos atrás, quando assinou, anonimamente, um contrato de doação de óvulos para conseguir dinheiro e tratar a mãe doente. Ela nunca soube quem recebeu. Nunca soube que aquele alguém poderia virar isso. Júlia soltou o diário e a sala pareceu girar. Se aquilo fosse verdade, a ligação entre ela e Léo não era só instinto, era sangue. Roberto entrou no escritório e encontrou Júlia ali, pálida, imóvel. Viu o diário sobre a mesa, viu o olhar dela, em pânico. Ele não precisou de explicação para sentir que algo tinha sido tocado. Júlia tentou falar, mas a garganta fechou. Só conseguiu perguntar, com a voz tremendo, se a esposa dele tinha usado uma doadora. Roberto assentiu, sem entender por que aquela pergunta era tão importante. O silêncio caiu pesado. Do quarto ao lado, Léo chorou baixinho, como se puxasse os dois de volta ao real. Júlia correu para pegar o bebê, apertou contra o peito, mas por dentro ela já não tinha paz. Roberto observou, e um pressentimento subiu como gelo. Havia uma verdade grande demais se aproximando. A noite desceu. Júlia ficou sozinha no quarto dela, a roupa antiga no colo, lágrimas caindo sem som. Ela sabia, se aquilo viesse à tona, tudo mudaria talvez de um jeito que ninguém queria.
Roberto ficou do outro lado do corredor, também sem dormir, pela primeira vez com medo do que estava prestes a descobrir. Hook Final Gancho. Léo é apenas a criança que Júlia escolheu salvar, ou é um pedaço do sangue dela que ela nunca soube que existia? Se a verdade for dita, esse laço frágil vai ser protegido ou destruído pelos adultos? E aquela roupa antiga é só um resto de amor perdido ou a porta de uma tragédia ainda maior? Depois da noite em que Júlia encontrou o diário, a mansão entrou numa fase de silêncio suspeito, como se todo mundo estivesse prendendo a respiração à espera de uma tempestade que ainda não tinha nome. Júlia não contou nada a Roberto não porque quisesse esconder, mas porque nem ela estava pronta para acreditar no que tinha lido. Ela continuou cuidando de Léo como sempre, com ternura e devoção, só que agora havia um medo novo no olhar. Aquele medo que nasce quando a gente percebe que pode perder tudo por causa de uma verdade. Roberto sentiu a mudança. Viu Júlia mais calada, mais distante, viu ela encarando Léo por tempo demais, como se procurasse uma resposta naquele rosto pequeno. Ele perguntou. Júlia apenas balançou a cabeça. O silêncio entre eles deixou de ser confortável e virou uma coisa dura, pesada, atravessando as refeições, as tardes em que Léo dormia no berço, os intervalos em que ninguém ousava dizer o que realmente estava acontecendo. A mãe de Roberto, porém, não perdeu detalhe algum. Ela observava com um olhar frio de quem controla pessoas como controla números. Viu Léo se agarrar a Júlia de um jeito que não era normal. Viu que o bebê só relaxava nos braços daquela mulher. E dentro dela nasceu uma suspeita que não se deixava calar. Para aquela mulher, coincidências não duravam tanto tempo sem ter um motivo por trás. Numa tarde em que Roberto saiu para trabalhar, a mãe o chamou Júlia até a sala. Não houve gritos, não houve insultos grosseiros, só perguntas curtas, afiadas como lâmina. Ela quis saber quando Júlia tinha parido, quis saber da cicatriz na barriga, quis saber por que Léo se apegava tanto a ela. Júlia respondeu com cuidado, palavra por palavra, e quanto mais falava, mais a outra ficava em silêncio, e mais escuro o olhar dela ficava. No mesmo dia, a mãe de Roberto mandou colher amostras em segredo, um fio de cabelo de Léo, um material biológico de Júlia, tudo feito sem barulho, sem testemunhas, sem que ninguém percebesse. Para ela, a verdade não precisava pedir licença, precisava aparecer, custasse o que custasse, para proteger o sangue da família. Os dias de espera foram dias de sufoco. Júlia passou a viver com a sensação de que o chão podia desaparecer a qualquer momento. Roberto, sem entender o porquê, ficou inquieto, como se algo importante estivesse prestes a ser arrancado dele. Léo estava bem, dormia tranquilo no colo de Júlia, mas cada sorriso do filho agora fazia Roberto sentir duas coisas ao mesmo tempo: felicidade e um medo inexplicável. O resultado chegou numa manhã cinzenta. A mãe o chamou Roberto para casa mais cedo. Quando ele entrou no escritório, encontrou a mãe de pé, segurando um envelope fino, o rosto sem emoção. Ela jogou os papéis sobre a mesa e disse, gelada, leia, antes de ser enganado por completo. Roberto pegou o relatório. Os olhos dele correram por termos técnicos e pararam na conclusão. O coração bateu tão forte que ele sentiu o ouvido zunir. O exame dizia que Júlia tinha ligação genética direta com Léo. Ela era a mãe biológica, mas não foi quem gestou. Tudo ficou claro de um jeito cruel. Está vendo? A mãe dele continuou, com desprezo. Ela se aproximou desde o começo com um objetivo. Sangue não coincide assim. O que essa mulher quer? Você não percebe? Roberto não respondeu. Na cabeça dele, imagens se atropelaram. Júlia fazendo Léo parar de chorar, Júlia dormindo no sofá, a cicatriz ainda recente, o diário da esposa falecida. Nada ali parecia um plano, parecia uma tragédia. Mas a verdade era grande demais, súbita demais. Ele não sabia no que acreditar.
A mãe não parou. Falou de herança, de futuro, de risco. Disse que uma mulher pobre com aquele poder nas mãos era uma ameaça. E Roberto, ouvindo, sentiu o velho medo acordar. Medo de perder, medo de ser usado, medo de que o sentimento que ele vinha criando por Júlia fosse só teatro bem ensaiado. Quando ele encarou Júlia, os olhos dele já eram outros. Não havia mais aquela calma quente. Havia suspeita, havia ferida. Júlia olhou de volta e em um segundo entendeu tudo. Ela não negou, não se justificou com pressa. Só disse que nunca soube que Léo era filho dela, que nunca teve plano nenhum, além de salvar um bebê que chorava de solidão. Mas Roberto não tinha mais calma para ouvir até o fim. Ele disse palavras frias, palavras que no instante em que saíram, ele já quis engolir de volta. Disse que ela ultrapassou limites. Disse que a presença dela agora era um risco. Disse que ela tinha que ir embora. Naquele mesmo momento, Júlia não chorou, só assentiu, como se já tivesse se preparado para aquilo desde o primeiro dia. Pegou Léo no colo uma última vez, encostou a testa na testa do bebê, sussurrou algo que ninguém ouviu e colocou o menino no berço. Quando virou as costas e caminhou devagar, Roberto sentiu o peito doer, mas não chamou. A porta se fechou. A verdade tinha sido revelada, e em vez de libertar, deixou um vazio congelado. Léo se mexeu, soltou um choro pequeno dentro daquele quarto enorme, e desta vez não havia colo familiar para salvar o ar. Roberto realmente acreditava que Júlia era uma golpista, a verdade do sangue era uma maldição ou um laço impossível de cortar. E quando a mãe biológica é expulsa em silêncio, quem paga primeiro o preço dessa decisão chamada proteger a família? A porta fechou atrás de Júlia sem fazer barulho, mas nos ouvidos de Roberto soou como uma sentença. O corredor longo ficou mais vazio do que nunca. O frio do mármore subiu pelos pés dele, e naquele instante Roberto percebeu. Aquela mansão nunca tinha sido tão grande. Grande por falta, fria por ausência. Júlia atravessou o portão sob uma garoa fina. Não levou quase nada, só uma bolsa velha e um coração pesado demais. Ela não olhou para trás, porque sabia, se olhasse, não teria força para continuar andando. Dentro dela ainda ecoava o som da respiração de Léo. O cheiro do bebê parecia grudado na pele, mesmo quando a distância aumentava metro por metro. No andar de cima, Léo acordou. Não com um grito imediato, mas com um silêncio assustador. Os olhos pequenos abriram e procuraram o que sempre esteve ali e não encontraram. Segundos depois, o choro explodiu, alto e urgente, como instinto de sobrevivência. Enfermeiras correram, tentaram embalar, tentaram seguir técnica. Nada funcionou. O choro atravessou paredes grossas e entrou no peito de Roberto como um soco. Ele ficou parado na sala, ouvia o choro do filho e não se mexia. A mãe, ao lado, dizia que tudo ia ficar bem, que era só questão de tempo, que disciplina resolveria. Mas cada palavra dela fazia Roberto respirar pior. Ele virou e subiu as escadas rápido, como se chegar um segundo antes pudesse desfazer a tragédia. Quando entrou no quarto, congelou. Léo chorava com o rosto vermelho, o corpo tremendo no berço. Uma enfermeira pegou o bebê do jeito certo e Léo se debateu mais. O choro virou um som rouco, quebrado. Roberto estendeu a mão e recuou. O medo antigo apertou. Medo de tocar, medo de machucar, medo de admitir que talvez nem ele conseguisse salvar o próprio filho. A noite chegou depressa. O choro não cessou. Léo foi ficando exausto, até que de repente ficou quieto de um jeito errado. Um silêncio pesado caiu no quarto. Chamaram um médico às pressas. Ele examinou, e a expressão mudou. Léo começou uma convulsão leve, os lábios arroxeados, o corpo ardendo. Roberto sentiu o chão sumir. Fizemos tudo o que podíamos, disse o médico, a voz grave. Mas isso não é só medicina. Roberto perguntou o que ele queria dizer. O homem hesitou e soltou a frase que Roberto não queria ouvir. Aquilo era reação emocional.
Era a falta de vínculo, era o corpo frágil do bebê resistindo à ausência da pessoa que ele associava com segurança. Ele sente falta daquela mulher, o médico falou devagar. O calor, o cheiro, a voz. Para um recém-nascido, isso é vida. A frase acertou Roberto em cheio. Ele deu um passo para trás, como se tivesse levado um tapa. A mãe protestou, chamou de bobagem, disse que ciência não funciona por emoção, mas Roberto já não ouvia. Na mente dele, Júlia aparecia como um filme. Júlia fazendo Léo parar de chorar. Júlia dormindo no sofá. Júlia encostando a mão no peito do bebê no meio da madrugada. Ao mesmo tempo, Júlia estava numa casa improvisada na favela. A chuva pingava pelo telhado de zinco, marcando o chão gota por gota. Ela se encolheu numa cama velha, abraçada a uma roupinha pequena de Léo que ela levou sem perceber. Cada gota parecia acompanhar o peso do coração dela. Júlia não chorava alto, só fechava os olhos e pedia perdão em sussurro, como se Léo pudesse ouvir de longe. De volta à mansão, Léo não melhorava. As convulsões voltavam, fracas, insistentes. Roberto tremia ao lado do berço. Ele tinha expulsado a única pessoa que fazia o filho respirar em paz, por medo, por orgulho, por suspeita, por nome e patrimônio. Agora tudo isso não valia nada. Antes do amanhecer, Roberto foi para a varanda e deixou o vento frio bater no rosto. Pela primeira vez, ele não pensou em ações, contratos, poder. Pensou só numa pergunta. Se Léo morrer, como eu vou continuar vivo? Ele voltou, encarou a mãe e pela primeira vez na vida a enfrentou. Disse que, se existisse qualquer chance de salvar o filho, por menor que fosse, ele iria agarrar. A mãe o olhou, como se não acreditasse. Mas Roberto já tinha decidido. Pegou a chave do carro e saiu na chuva. A cidade virou borrão. A rua escorregadia. E Roberto não diminuiu. Na cabeça dele havia uma imagem só. Júlia, a mulher que ele expulsou e que agora ele teria que implorar de joelhos. Ele chegaria a tempo? Júlia teria forças para voltar depois de ter sido quebrada por dentro? E se a vida de Léo dependesse daquele colo que foi enxotado, quanto custaria, de verdade, o orgulho de um bilionário? A chuva batia no para-brisa como se quisesse impedir Roberto, mas ele não desacelerou. As luzes amarelas da rua tremiam. Poças estouravam nos lados do carro, lembrando a ele que, horas antes, ele ainda acreditava controlar tudo. Agora, na hora em que o filho lutava para viver, a única coisa que ele segurava era o volante tremendo e um endereço vago onde ele nunca tinha pisado. A favela apareceu como outro mundo, sem portões, sem segurança, sem silêncio polido. Só becos estreitos, telhas remendadas e o cheiro úmido da pobreza grudado no ar. Roberto parou, desceu e o sapato caro virou lama em poucos passos. Ele não se importou. Se chegasse tarde, tudo acabava. Ele perguntou por ali e recebeu olhares desconfiados. O nome de Júlia circulou e, enfim, ele parou diante de uma casa pequena, porta de madeira velha, luz fraca, escapando pela fresta. O coração dele bateu tão forte que ele precisou respirar fundo antes de bater. Nada. Ele bateu de novo, mais forte, chamando o nome dela com a voz rouca. A porta abriu devagar. Júlia apareceu, o rosto mais fundo do que ele lembrava, os olhos inchados de chorar. Ao ver Roberto, ela travou. A mão na porta tremeu. E naquele instante, tudo o que Roberto ensaiou dizer evaporou. Ele viu uma roupinha de Léo pendurada na cadeira. Viu o quarto apertado e organizado. E entendeu. Júlia nunca tinha saído de Léo por dentro. E o Léo? Como ele está? Júlia perguntou primeiro, a voz pequena, tremida. 3 palavras. E a última camada de orgulho de Roberto se despedaçou. Ele deu um passo e se ajoelhou na entrada. Não no tapete vermelho, não diante de acionistas, mas no cimento frio, diante de uma mulher pobre que ele tinha expulsado como se fosse ninguém.
Júlia se assustou, recuou. Roberto baixou a cabeça, as mãos no chão, e a voz dele quebrou. Ele pediu perdão. Disse que errou. Disse que deixou medo e suspeita matarem o mais importante. Disse que Léo estava grave, que os médicos não conseguiam, que o filho chamava por ela com o choro. Não havia ordem, não havia dinheiro, só um pai implorando. Júlia chorou. Virou o rosto, incapaz de olhar por muito tempo porque se olhasse, ela desmoronaria. Disse que estava ferida, disse que foi expulsa como golpista, disse que não tinha forças para voltar e perder de novo. Roberto ouviu cada palavra como faca e não levantou. Disse que não estava ali como patrão, nem como bilionário. Estava ali como pai, vazio, sem saber o que fazer além de se humilhar. Disse que, se Júlia dissesse não, ele aceitaria. Mas precisava que ela soubesse. Léo precisava dela mais do que de qualquer coisa no mundo. A chuva continuou caindo do lado de fora. Dentro daquela casa pequena, o tempo parou. Júlia olhou Roberto ajoelhado. Viu os ombros dele tremerem não de frio, mas de medo. E viu ali não o homem duro da mansão, mas um pai à beira de perder tudo. O peito dela apertou não por pena, mas porque o instinto materno já tinha escolhido há muito tempo. Júlia se aproximou e colocou a mão no ombro dele. Um toque leve, suficiente para ele erguer o rosto. Ela disse que voltaria. Não por ele, não por dinheiro, por Léo. Mas também disse que se voltasse, não aceitaria ser expulsa outra vez, nunca mais. Roberto assentiu repetidas vezes, como se qualquer condição fosse pequena diante daquela única palavra. Sim, eles saíram ainda de madrugada. Júlia apertou a roupinha de Léo contra o peito. Roberto dirigiu rápido como nunca. A chuva seguia, o asfalto escorregava, mas dentro dele nasceu uma esperança frágil. Quando as luzes do hospital surgiram ao longe, Roberto percebeu. Pela primeira vez na vida, ele corria em direção a algo que dinheiro nenhum comprava. Júlia chegaria a tempo antes da próxima crise? Aquele joelho no chão seria suficiente para apagar a dor que ele causou? E quando um bilionário desce ao fundo do próprio orgulho, o que espera do outro lado? Um milagre ou um preço ainda mais cruel? O carro parou diante do hospital antes mesmo do céu clarear. Roberto saltou primeiro, abriu a porta para Júlia e no instante em que ela desceu, ele percebeu. As próprias mãos ainda tremiam. Não era o medo de antes. Era aquela esperança frágil, insistente, batendo no peito como se quisesse sobreviver. Eles correram pelo corredor comprido com cheiro de desinfetante, e o eco dos passos parecia o coração de um pai esperando uma sentença. Léo estava na sala de emergência, pequeno demais entre aparelhos frios demais. Júlia se aproximou, e antes mesmo de tocar nele, Léo se mexeu um choro fraco, escapou como um último sinal. Júlia apertou o bebê contra o peito e sussurrou as palavras de sempre, o tom de sempre, o calor de sempre. Em poucos minutos, a respiração de Léo encontrou ritmo. O monitor desacelerou. O médico observou e assentiu, sem espetáculo, como quem aceita um milagre com vergonha de chamar de milagre. Roberto encostou na parede, os olhos vermelhos, como se lhe devolvessem um pedaço da alma que ele tinha perdido. A manhã chegou num silêncio raro. Léo dormia no berço do hospital, o rosto mais corado. Júlia sentou ao lado, o cansaço pesando nos ombros, mas os olhos presos no filho. Roberto ficou diante dela, e pela primeira vez não soube falar. Ele já tinha pedido perdão, já tinha se ajoelhado, já tinha trazido Júlia de volta, mas havia coisas maiores do que um pedido de desculpas pairando no ar. Ele começou com uma frase lenta, baixa, como se até a voz pudesse quebrar. Disse que errou não só por desconfiar dela, mas por fugir do que sentia. Confessou que desde a primeira noite em que viu Júlia fazer Léo parar de chorar, algo dentro dele mudou e ele soube. Mas teve medo, medo de amar, medo de perder, medo de repetir a tragédia que levou sua esposa.
Júlia ouviu sem interromper, porque entendia esse medo melhor do que ninguém. Roberto olhou para Léo e voltou a encarar Júlia. Disse que não queria mais viver de ordens e contratos. Queria aprender a ficar com o próprio filho e não conseguiria se ela não estivesse ali. Só que, desta vez, ele não falou em condição. Não falou em dinheiro. Falou como um homem, cru e honesto. Ele queria conhecer, lá, devagar, com respeito, sem pressão. Ver se daquele laço nascido por causa de Léo podia nascer um amor de verdade. Júlia ficou sem reação. Aquela proposta no meio de um hospital, com feridas ainda abertas, parecia cedo demais e grande demais. Ela disse que tinha medo da desigualdade, medo de, quando tudo se acalmasse, ser empurrada para fora de novo. Roberto não negou. Disse que não prometia um futuro perfeito, mas prometia uma coisa: não virar as costas, não transformar carinho em poder. Nos dias seguintes, Léo voltou para a mansão. Não havia mais aquela equipe enorme de enfermeiras, nem planilhas rígidas, nem rotina estéril. Agora era Júlia e Roberto, juntos fazendo o básico parecer sagrado. Roberto aprendeu a trocar fraldas, a preparar mamadeira, a embalar quando Léo chorava. Júlia ficava ao lado, ajustava as mãos dele, sorria quando ele se atrapalhava. Os toques por acaso aconteceram mais vezes e já não faziam os dois recuarem. Na primeira noite em que Léo dormiu bem no berço familiar, Roberto ficou ao lado de Júlia por muito tempo. Não disse nada, só pousou a mão nas costas dela ao ver o ombro dela tremer de cansaço. Júlia não se afastou e, por um instante, aquele quarto deixou de ser local de trabalho. Pareceu uma casa aprendendo a respirar no mesmo ritmo. Numa tarde, com o sol entrando de lado pela janela, Roberto perguntou se Júlia aceitaria uma caminhada à noite, só os dois quando Léo dormisse. Nada de luxo, nada de festa, apenas andar pelo jardim. Júlia hesitou e assentiu. Eles caminharam devagar e falaram de coisas pequenas que eram enormes. Infância, perdas, medo de confiar. Cada história abria um canto escondido. E cada canto ouvido sem julgamento diminuía a distância entre eles. Roberto percebeu que aquele sentimento não era incêndio, era brasa, um calor que crescia devagar, firme, como um bebê aprendendo a confiar. Ele não apressou, não exigiu. Júlia também não. Eles deixaram acontecer nas madrugadas, nos amanheceres raros, nos minutos em que Léo dormia em paz. Mas a paz não durou. Num fim de tarde, um carro de luxo parou diante do portão. Uma mulher desceu, elegante, segura, sorriso perfeito de gente acostumada a ser a escolha óbvia. Roberto estava com Léo no colo e congelou ao reconhecer aquele rosto do passado. Júlia, por instinto, deu meio passo para trás o suficiente para sentir a linha invisível se erguer. A ex de Roberto se apresentou com calma, dizendo que tinha voltado por preocupação, por Roberto, por Léo, pelo futuro de uma família que precisava de estabilidade. A mãe de Roberto apareceu logo depois, como se já estivesse esperando aquele momento. O acordo silencioso entre as duas mulheres deixou Júlia entender. Aquilo não era coincidência. Elas falaram de prestígio, de ambiente ideal, de tudo o que dinheiro e posição podem comprar. E Júlia ficou ali, quieta, como se fosse um teste que ninguém anunciou. Os dias seguintes foram de tensão escondida. A ex ficou na mansão, sempre no lugar certo na hora certa, com o cuidado perfeito diante dos olhos de todos. Ela pegava Léo com delicadeza calculada, mas Léo não respondia. O bebê se mexia, virava o rosto e só relaxava quando Júlia se aproximava. A diferença não fazia barulho, mas era gritante. Roberto observava, puxado para dois lados. De um lado, o passado aceitável para a sociedade, do outro, um presente frágil, mas real. Júlia não disputava, não se defendia.
Continuava cuidando de Léo, silenciosa e firme, preparando o próprio coração para a possibilidade de partir de novo, se fosse preciso, pelo bebê. A tensão explodiu numa tarde de chuva forte. A energia oscilou e uma fumaça fina subiu do quarto de Léo. O alarme gritou. O som cortou a casa como uma faca. No caos, cada um mostrou o instinto verdadeiro. A ex de Roberto gritou e recuou. Virou o corpo e correu para o corredor procurando saída. Nem olhou para o berço. Júlia não. Ela entrou no quarto antes que alguém a segurasse. A fumaça engrossava, o cheiro de queimado se espalhava, mas Júlia só tinha um pensamento. Ela cobriu o berço com o próprio corpo, pegou Léo no colo e virou as costas para o foco de fogo que começava a crescer num canto. Um pedaço do teto caiu e raspou o braço dela, queimando a pele com uma dor aguda. Júlia nem parou. Roberto correu atrás e sentiu o coração falhar ao ver aquela cena. Ele se lançou, envolveu Júlia e Léo num abraço bruto e protetor, usando o próprio corpo como escudo enquanto os tirava de lá. A fumaça ficou para trás, o alarme continuava, a casa virava barulho, mas nos braços de Roberto, Júlia ainda segurava Léo como se soltar fosse perder o mundo. Lá fora, quando tudo ficou seguro, Júlia percebeu o braço queimado, mordeu o lábio e aguentou, sem reclamar. Roberto olhou a ferida. Depois olhou Léo dormindo em paz no colo dela. E algo dentro dele caiu de vez, como a última parede do medo. Ele virou para a ex, que estava perto, roupas limpas, olhar ainda assustado, o pânico mal escondido. "Vá embora", Roberto falou baixo, firme, definitivo. Não foi grito, não foi discussão, foi conclusão. "Eu não preciso de alguém que só sabe fugir. Meu filho precisa de alguém que fica." A ex ficou sem ar. A mãe de Roberto abriu a boca para reagir, mas ao encarar os olhos do filho percebeu. Desta vez não havia negociação. Júlia baixou a cabeça não por vitória, mas por exaustão. Roberto a segurou, a mão dele no ombro dela mais firme do que nunca. Naquela noite, Léo dormiu em paz, no quarto de sempre. Júlia teve o braço enfaixado e sentou na cama. Roberto ficou ao lado em silêncio por muito tempo. Então disse que tinha visto tudo. Não só a coragem de entrar na fumaça, mas a escolha que Júlia repetiu desde a primeira noite. Ficar. Júlia não respondeu. Só olhou Léo. E as lágrimas caíram sem som. Roberto segurou a mão dela, sem pressão, sem promessas gigantes, e disse apenas: ele tinha escolhido, não entre duas mulheres, entre aparência e essência, entre medo e amor. Júlia apertou de leve a mão dele, e naquele aperto os dois entenderam. O caminho ainda teria batalha. Depois que o fogo apagou, a mansão não voltou a ser um lugar de ordens frias. Virou um espaço aprendendo a renascer. Na manhã seguinte, a luz entrou pela janela do quarto de Léo e caiu sobre o berço onde ele dormia profundamente. Júlia acordou na cadeira ao lado, o braço enfaixado, mas com uma paz estranha no rosto, como se, depois de tantas perdas, ela finalmente tivesse permissão para descansar um pouco. Roberto ficou na porta por muito tempo, olhando os dois como quem tem medo de quebrar o momento. Pela primeira vez desde que Léo nasceu, ele não sentiu pânico ao ver o filho dormir. Não havia aquela sombra de perda, só uma tranquilidade lenta e real crescendo no peito. A mãe de Roberto apareceu mais tarde, menos dura do que antes. Viu Júlia pegar Léo com um braço só, o outro ainda doendo, e o olhar dela vacilou. Não houve pedido de desculpas, mas também não houve desprezo. Ela disse apenas que não iria mais interferir. Para ela, aquilo era a maior rendição possível. Júlia assentiu. Não pediu mais nada. Algumas rachaduras não precisam virar perfeitas, só precisam parar de crescer. Os dias passaram devagar, cheios de coisas simples. Roberto e Júlia cuidavam de Léo juntos como se fosse natural, sem prova, sem comando. Roberto pegava o filho de manhã, desajeitado e paciente.
Júlia ficava ao lado, sorria, ajustava as mãos dele. E cada vez que Léo encostava o rosto no peito do pai, Roberto sentia o coração amolecer mais um pouco. Numa tarde, Roberto levou Júlia e Léo para o jardim. O vento era leve, o sol gentil, sem convidados, sem câmeras. Roberto colocou Léo preso ao peito e caminhou devagar. Júlia ia ao lado, a mão nas costas do bebê. Aquela cena simples fez Roberto entender. Felicidade não precisa ser exibida. Só precisa ser segura o bastante para ficar. O pedido de casamento não veio com show. Veio numa noite comum, quando Léo já dormia. Roberto ficou diante de Júlia. Não se ajoelhou. Não havia flores, nem anel na hora. Ele só disse que tinha perdido tempo demais aprendendo a amar do jeito certo e que, se ela aceitasse, ele queria passar o resto da vida aprendendo isso com ela. Júlia olhou por um tempo longo e chorou, não de dor, de alívio. Porque, pela primeira vez, ela estava sendo escolhida não como solução, mas como família. 1 ano depois daquela noite em que os 3 dormiram no mesmo quarto, o jardim da mansão voltou a se iluminar. Mas agora não era medo, era festa, um casamento de conto de fadas de verdade. Sem ostentação exagerada, mas cheio de verdade. Roberto esperava com um terno simples. Léo era o convidado mais importante, preso ao peito do pai, os olhos grandes encarando o mundo com a paz que ele só conquistou depois de tanto choro. Quando Júlia apareceu, ela não era mais a babá pobre. Era uma mulher amada, uma mulher escolhida, uma mulher chamada de família. A cerimônia foi íntima. Os olhares eram sinceros. A mãe de Roberto estava na primeira fila. Não chorou. Mas quando Léo esticou a mão para Júlia, ela sentiu de leve uma aceitação tardia, mas necessária. Roberto beijou a testa de Júlia, não como promessa perfeita, mas como compromisso de viver com verdade. 2 anos depois do casamento, a mansão ficou agitada de outro jeito. Júlia estava grávida. A notícia chegou num amanhecer silencioso, quando ela pegou a mão de Roberto e colocou na barriga, sorrindo sem dizer nada. Roberto travou por segundos, e então riu, com um riso tremido de um homem que um dia teve medo de amar e agora recebia outra vida para aprender a proteger. Léo encostou o ouvido na barriga da mãe. Não entendia tudo, mas sentia a alegria circulando pela casa. No dia em que a menina nasceu, chovia fino. Júlia deu à luz com a paz que nunca teve antes. E quando o choro da bebê ecoou, não foi choro de desespero. Foi choro forte, cheio de vida, de quem foi esperada. Roberto segurou a filha e chorou sem controle. Sussurrou que desta vez ninguém seria deixado para trás. Léo ficou ao lado e segurou o dedo da irmã, como se o bebê que um dia faltou calor agora fosse o primeiro a proteger. A vida não virou conto de fadas eterno. Havia noites difíceis, cansaço, pequenas brigas. Mas Roberto não fugia mais. Ele acordava, pegava os filhos, ajudava Júlia. E toda vez ele lembrava da primeira noite em que Léo chorou 4 horas seguidas, para nunca esquecer o quanto eles caminharam. E se você acredita que o amor de mãe pode salvar uma criança, comenta 1. Se você acredita que o amor pode mudar um homem inteiro, comenta 0. Porque se um bebê que chorou por 4 horas conseguiu crescer em paz, talvez as rachaduras no seu coração também estejam esperando um abraço quente o bastante para curar.